Nós somos um grupo de psicanalistas que resolvemos nesse espaço discutir algumas questões que chegam aos nossos consultórios com frequência. Meu nome é Cristina. Olá, pessoal, eu sou Fátima. Olá, eu sou a Silvana. Olá, eu sou a Maristela Costa. E eu sou a Helena. E nós queremos ajudar os pais e adolescentes a encontrar outras formas de lidar com certos problemas. Serão vários episódios, 11 episódios, sobre os temas variados. Transtornos alimentares, ansiedade e angústia na adolescência, bullying, automutilação, consumo de álcool e droga, dentre outros. No episódio de hoje, a gente vai tratar do cancelamento social no contexto da escola. Então, esse o termo cancelamento social, ele refere-se à exclusão, ao boicote de pessoas ou grupos por demais indivíduos, por opiniões consideradas inaceitáveis. O instrumento que é utilizado para tais práticas são as redes sociais, por facilitar o anonimato e pela capacidade de ampliação de manifestação do ódio e da intolerância. Vamos lançar duas questões. Quais as consequências emocionais do congelamento social? Como os pais devem proteger com essas questões em relação aos seus filhos? A questão do cancelamento social, né? O que é efetivamente o cancelamento social? É cortar aquela pessoa, né? No caso o jovem, de um grupo. Então, isso é uma medida extremamente radical. Tem duas consequências, né? Tanto para aquele que é excluído, e isso tem uma dor profunda de isolamento, de não identidade, porque é uma exclusão do grupo mais importante que os jovens têm, que basicamente na escola, né, o grande grupo social dessa idade, e também, por outro lado, de uma cultura de um certo e errado, né? Ou você está no grupo ou você está fora. Então, não tem o diálogo, não tem uma possibilidade de abertura e nem sequer de defesa, porque alguém estimula esse comportamento e o grupo segue, né? Vamos isolar tal pessoa. Isso tem consequências sérias, não é? Sim, complementando, né, o que a Helena está contando aqui pra gente, seriam o que a gente chama de linchamentos virtuais, né? O antigo linchamento, né, que existiam nas ruas, hoje acontecem nas redes, né, na internet. E que isso gera, são muitas vezes injustiças, os danos irreversíveis, né, para quem sofre e para quem pratica o bullying, inclusive, e para a família, para as famílias, né, de quem praticou o bullying e da família dos adolescentes, crianças que sofreram o bullying, porque é um prejuízo que incita uma manifestação maldosa, radical. E às vezes os pais falam, meu Deus, eu não reconheço isso no meu filho, aquele que fez, né, aquele que participou do bullying, geralmente participam em grupos, e principalmente os que sofreram o bullying, que são marcas que ficam, às vezes, para sempre, na construção, né, de um ser humano, de um sujeito, né? Enfim, é uma prática extremamente perigosa e triste. Eu gostaria de chamar a atenção nesse momento que a gente está falando desse cancelamento virtual. Do que é esse ambiente virtual, né? A gente sabe dos benefícios que a internet nos trouxe, todos os ganhos que a humanidade conseguiu com a chegada da internet, com essa conexão rápida que todo mundo troca muita informação e tudo mais. Porém, ela também tem seus momentos difíceis e que pode expor o jovem ou adolescente a perigos muito, digamos, excessivos. E a prática do cancelamento virtual, ela deu abertura para essa prática do ódio nas redes, né? As pessoas se sentem livres para agredir, considerando que, como elas estão atrás de uma tela, estão atrás de um monitor, elas podem fazer o que quer, falarem o que querem, e também, muitas vezes, expor o outro jovem que está ali do outro lado, muitas vezes mais sensível ou mais vulnerável, a colocá-lo aí em exposição ou em situações bastante degradantes, muitas vezes deprimem o outro jovem, e as consequências podem ser evitáveis, mas
muito pesadas para o jovem que vai receber a agressão. Então, isso que você está falando da importância da internet, os pontos positivos, um deles é o que a gente está fazendo hoje, né? De poder divulgar e conversar e falar sobre temas tão importantes para essa fase da vida, para os pais e tudo mais, né? Eu acho que o que a gente não pode esquecer, né, é que o cancelamento social, ele, como a gente disse, é fruto do bullying. Tá? E para ser vítima de bullying, qualquer um pode ser vítima. O jovem super bonito é vítima, o inteligente é vítima, o que é diferente é vítima, o que tem dificuldade é vítima. Qualquer um pode ser o alvo de um bullying. E o cancelamento social é o resultado da coisa toda. Né? Quer dizer, o grupo que se forma, tem um grupo da escola e se forma um outro grupo paralelo, tirando aquele indivíduo, aquela menina, aquele menino do grupo, é a prática mais comum hoje em dia. E isto afeta tanto quem faz o bullying, não, o cara que faz, a menina que faz, não, ela é maldosa, tal. O prejuízo é para ela também e para a vítima. Só que o que a gente tem que ter claro, tá? Os pais não devem desvalorizar esse tipo de prática. Não, isso daí é da idade, isso aí passa, não liga. Não adianta, isso não adianta, porque o jovem liga e é importante que ele ligue. E os pais também. Então, eu acho que o que a gente está tentando dizer hoje é: pais, cuidem desta vítima, e os pais sabem também qual é o indivíduo, o filho dele dentro de casa que faz essa prática, porque provavelmente eles apoiam essa prática. Os pais apoiam? Apoiam às vezes. Nem sabem o que estão apoiando direito, mas apoiam. Então, é importante que os pais tomem atitude com relação tanto àquele que está fazendo o bullying, como com aquele que é vítima do bullying. Tá? Então, não deixa passar, isso não é coisa da idade. Né? Qual é o limite? Se o outro gosta ou não. Então, qual é o limite da brincadeira? Mas era brincadeira. Qual é a brincadeira que é legal? O limite é o outro. Se o outro acha que a brincadeira é legal, ótimo. Se o outro não gostou, tem que parar. Então, não esqueçam, se vocês não conseguem, se os pais não conseguem lidar de uma forma adequada com o que o seu filho está lidando ou está vivendo, né, nesse quesito do bullying, ou nesse quesito desse grupo de cancelamento, que procure ajuda, procure um terapeuta, efetivamente, para poder ser orientado da melhor maneira possível, ajudado da melhor maneira possível, porque os danos para o seu filho são importantes. Não desvalorizem, é importante. Eu queria só adicionar também que às vezes as escolas estão perdidas, né? Essa relação de bullying na escola, às vezes as escolas não sabem muito como tratar. Então é importante que os pais procurem a escola, né? Tentem se inteirar melhor do que está acontecendo, porque às vezes mesmo as escolas não sabem como lidar com tantos grupos de bullying ao mesmo tempo, e essa é uma questão muito viva hoje em dia, né? E também eu acho que para ressaltar que esse sentimento de exclusão, de não pertencimento, eles acompanham o indivíduo até a vida adulta, né? Se não for cuidado, se não for olhado, se não for tratado, né? Então, é aí que entra a ajuda de um profissional, né? Para ajudar que ele não leve esse sentimento para a vida adulta, para suas relações, enfim, para a sua vida fora aí, né? E lembrar que isso começa às vezes muito cedo. Mas meu filho é tão infantil, ainda é tão pequeno. Então, é como diz a Teca, né? Vamos até a escola para saber direito como é que essa história começou. Porque às vezes começa muito cedo e não só para jovens e adolescentes, 10, 11 anos, isso já está acontecendo. Então, o que a gente está tentando hoje passar para os pais é uma orientação quanto ao excesso, né, de gozação e brincadeira que seus filhos sofrem. O limite sempre é o outro do bullying. Né? Então, quando você vai falar com alguém, eu não gostei do que você... mas era brincadeira. A brincadeira só é bacana quando todo mundo está brincando. Bullying é inaceitável. No ambiente escolar, principalmente, porque essa é a arena onde essas coisas acontecem. Então, a orientação para os pais cuidem dos seus filhos, vão até a escola, se interem,
sabe? Vejam o que está acontecendo, peça que os orientadores conversem com os grupos que estão fazendo bullying. Se isso não adiantar, volte à escola. A escola tem muita dificuldade em lidar com todos os grupos que efetivamente promovem o bullying. Então, também é uma dificuldade para a escola. Não é que a escola, né, tenha que resolver tudo, mas ela pode auxiliar frontalmente nesse sentido. E não esqueçam, vocês podem, enquanto pais, procurarem analistas, psicólogos, psicanalistas, para te orientar quando o limite do que você estava fazendo chegou e você não sabe mais o que fazer. Isto é importante porque o dano para o adolescente é muito severo de um bullying. Então, não desvalorizem. Isto não é coisa da idade. O que é coisa da idade é brincar e o outro brincar junto. Brincar e o outro achar que está ruim e a brincadeira parar. Isso é que é bacana. Ok? Até o próximo episódio.